Boa noite, Bauru. Começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Lembrando que a partir de agora nós estamos com transmissão simultânea, além do canal 13 da NET, o nosso Facebook, facebook.com TVC Bauru, pelo nosso site tvcbauru.com.br, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Se quiser mandar pergunta hoje para os nossos entrevistados, para os nossos convidados aqui, você manda o WhatsApp lá para o 98815 6003. 98815-6003. Bom, hoje o Rafael Maia Filho, boa noite, viu, Rafael? Boa noite. Já temos entrevistados sensacionais hoje, hein? Sensacionais. Eu espero que eles façam aquilo que você imaginou, vou sugerir. que você vai sugerir. Eu espero que eles consigam fazer esse tipo de ilusionismo, e que seja sério. O Átila já está imaginando já. Para fazer isso, a gente precisa de uns 50 mágicos. Eu fico imaginando, cara, se o Gedel de Oliveira, que apareceu lá no apartamento com 51 milhões de reais, se ele tivesse um bom ilusionista, a polícia não conseguiria pegá-lo, né? Mas infelizmente, ou felizmente para nós e para a polícia. Na verdade, olha, eu vou mostrar devagarzinho. Eu trouxe aqui um pouquinho de dólar, eu vou falar como que ele chegou naquelas malas, vou ensinar hoje o pessoal que está aqui. Eu não estava Hoje nós estamos recebendo aqui o Átila e a Rose, né? O Átila Quágio Conegliano. A pronúncia é Coneliano, né? Coneliano. Então, e a Rosimeire Marques Coneliano, mas ninguém chama eles pelos nomes completos, só eu gosto de falar. É o Átila e a Rose, conhecidíssimos aqui na cidade de Bauru, e lá, aliás, né, que leva o nome da cidade de Bauru para todos os cantos desse planeta aí, né? Graças a Deus. E com muito orgulho de ser bauruense. Que bacana, viu? A Rose não é bauruense, né, amor? Ah, mas já tá aqui. Ela já adotou Bauru como cidade de coração aí. Átila, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Um privilégio pra gente estar aqui com vocês. Um privilégio pra gente, né, amor? Tá falando pra Bauru, porque Bauru mora, como já falei agora há minutinhos, no nosso coração. Rose, obrigado pela presença aqui também. Obrigada a todos vocês. Assim, nós queremos passar ótimos momentos aqui com vocês. Vamos, com certeza. História para contar, eu sei que os dois têm de sobra, né? Uma história muito bacana, de trabalho também. E nós vamos trabalhar. Estão comemorando anos de casado. 25 anos. 25 anos. Estão comemorando tempo de trabalho. E nós vamos conversar um pouco a respeito de tudo hoje. E eu queria começar com a Rose. Vamos lá. As damas primeiro. Sempre que eu vejo, lembro de vocês, sempre como Átila e Rose. Mas, Rose, como você começou no meio artístico e que te levou a conhecer o Átila? Como foi? Então, eu já trabalhava no meio artístico, né? Trabalhando com espetáculos de teatro, viajando com espetáculos. E nesse meio artístico foi onde eu conheci o Átila. E aí que me veio a arte mágica, porque eu não tinha conhecimento, sempre trabalhando na área de teatro, na apresentação artística. Então aí depois que surgiu a mágica. Você foi trabalhar com ele, Rose? Fui trabalhar com ele, a convite dele, eu fui me apresentar em alguns números de mágica e depois comecei a me envolver na arte mágica, gostei porque já é do ramo artístico, né? Já trabalhava na área artística, sempre gostando de palco, de apresentações, e aí eu comecei a atuar. Nossa história é interessante, tem assim alguns pontos muito interessantes, né? Nós tínhamos uma empresa de eventos e eu estava fazendo um evento em Salvador, depois de lá fui para Foz. E quando eu voltei, o pessoal que me pegou no aeroporto, na verdade o carro estava cheio de lantejoula. Eu falei, meu carro está com vocês, gente, o que vocês aprontaram aqui? Está cheio de lantejoula aqui, né? E era o meu sócio na época. E ele falou, não, Átila, na verdade a gente contratou uma pessoa para fazer um evento, e foi tudo muito corrido, e ela veio já pronta com a fantasia, e a fantasia acabou derrubando aqui na correria, e a fantasia era da Rose, né? Eu tava lá. Nossa, eu quero conhecer essa pessoa, né? E aí, ali há alguns dias, a gente foi no escritório, né, Rose? Isso. Aí conheci ela, e quando ela saiu, eu falei pro meu sócio, eu vou casar com essa menina. Foi muito interessante. Isso não é mágico, ela saiu, eu falei, eu vou casar com essa menina, né? E foi uma coisa interessante, assim, foi muito interessante. Depois foi duro, né? Tive que fazer mágica pra gente começar a namorar, né? Qual foi a mágica que conquistou seu coração? Aí nós trabalhamos um tempo juntos, né? Até a gente ter essa identificação para poder... E qual foi a mágica que o Átila fez para conquistar seu coração? Eu acho que
a cumplicidade, o carinho, a atenção, né? Essas coisas que a gente foi trabalhando. Na verdade, para conquistar ela, ela não fala muito disso, mas eu escrevi uma peça de teatro, né? Chamava O Sonho de um Mágico. Eu falei para ela, não, vamos fazer teatro, a gente faz um teatro com mágica e tudo mais e tal. E a gente fez a peça, acabamos casando. Depois que a gente casou, eu falei para ela, como é que eu falei para você? Ele virou para mim e disse, bem assim, olha só, pessoal, vou falar uma coisa para você. Rose, eu detesto teatro, porque eu gosto de mágica. Eu fiz a peça de teatro. Depois que casou. Olha só, eu fiz a peça de teatro só para te conquistar. Só para conquistar com você. Parabéns, muito ótimo. interessante, Mas você sabe que eu gostei muito dessa experiência com o teatro, né? A única coisa que eu fiquei muito, assim, não é que eu não gostava do teatro, mas que eu fiquei assim engessado com o teatro, é que no teatro você tem um roteiro, você tem uma marcação e você não pode agir com a criatividade durante. Né? Até pode, cria alguns cacos, tá? Mas não pode sair muito daquilo, porque senão o diretor chega e fala, tá aqui, tem que voltar. E na mágica, no dia a dia, na palestra, no treinamento, enfim, a gente gosta muito dessa coisa da agilidade, né? Hoje, o stand-up, né, que a gente está falando do cara, mesmo o stand-up ainda é um pouco, o cara ainda tem um roteiro, mas no trabalho de mágica, é muito legal você aproveitar que as pessoas estão te dando, né? E você tem um potencial muito grande quando você consegue manipular isso. E essa falta eu sentia naquele momento do teatro, quando a gente estava fazendo uma ação, que eu podia dar algo mais, mas não podia, porque eu estava engessado dentro de um roteiro e tal. Eu falei, não, essa experiência eu acho que não. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Não que o teatro não seja maravilhoso, Claro, é fantástico. Tudo que é arte, tudo que é cultura, né, tem o seu espaço e a sua importância. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. A mágica, ela existe há muitos anos, muitos. É milenar, né? É milenar. E aí, nós tivemos a mágica muito tempo, ou uma boa parte de um tempo atrás, atrelada ao circo, aos grandes espetáculos, etc. E hoje, com toda essa tecnologia que rodeia o mundo, a gente tem percebido que os ilusionistas atuam e estão usando muito a tecnologia através da internet, através das redes sociais, etc. Como que você hoje encara isso? Quer dizer, é vantajoso isso, não é? Você ainda não está trabalhando... Não, é maravilhoso isso. Na verdade, a mágica ela é bem antiga. Então, nós temos o papiro de Westcar, que é um papiro que tem 4.000 anos antes de Cristo, que já relata um mágico da corte tirando a cabeça de um pato, colocando uma galinha e fazendo algumas peripécias com o faraó. Com o faraó. Isso já há 4.000 anos antes de Cristo. Nós temos assim, vou voltar para o futuro e vou voltar para o passado. No futuro diz que a gente nada se inventa, tudo se copia, né? O novo fica velho, o velho fica novo, né? Entre aspas. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, que nós estamos dentro da 4ª Revolução Industrial, que está vindo através de drone, através da inteligência artificial, está vindo através dos autômatos, dos robôs que estão aí. E a maior diferença disso é que essa inteligência está lá, não está mais dentro de um controle nosso, né? Está na nuvem, tá tudo interligado. Então essa inteligência artificial vai criar mudanças fantásticas para a gente. Mas o fato, quando você fala de mágica, é que o mágico sempre usou a tecnologia de ponta da sua época para fazer o espetáculo, para criar mágica, para que ela se torne uma mágica antes de se tornar de domínio público. Então nós temos na história, se você pegar, vamos buscar aí, 1850, não é tão recente, mas estamos aí, 1850. Robert Houdin, o pai dos autômatas, né? Houdin era um mágico, filho de relojoeiros, um grande inventor, e ele fabricava tudo na casa dele com mágica, até a tratar dos animais ele tinha um dispositivo que fazia isso. Então ele depois começou a criar os autômatas, e ele virou o pai dos autômatas. Foi uma época, 1850, foi uma época de criações de robôs, entre aspas, né? O que nós estamos vivendo hoje com a tecnologia foi exatamente igual, guardando as devidas proporções, lógico que era robôs de forma mecânica, não era de forma eletrônica, nem elétrica, como a gente tem hoje, né? Com Arduino, com uma série de coisas hoje que a gente tem, mas na época eram mecanismos de relógio movimentado. Mas ele estava à frente do tempo dele. Ele estava com a visão muito além disso, né? Você pegar o Tesla, né? O Tesla, se você pegar a eletrônica, o Tesla é o T, né? É um símbolo hoje da eletrônica, é um dinheiro da Hungria. E é um mágico, ele foi um mágico, foi citado no filme, com o filme Os Ilusionistas lá, o
o grande truque ele foi citado de uma forma muito vulgar até, porque foi um grande gênio inventor, deveriam guardar essa coisa do acadêmico dele. Puseram ele muito, vamos dizer, circense, não nem no circo, mas puseram ele uma figura muito... abaixo do que realmente como ele Paracelso representava. para o magnetismo, como, enfim. Então, como Mesmer, enfim. Ele, na verdade, ele usava a mágica para buscar patrocínio para suas invenções. Tanto é que ele fez a primeira usina da Nicarágua, foi projeto dele, o rádio, enfim, ele dizia que quando a gente tivesse condições técnicas, nós teríamos condições de falar entre lugares, criar o celular, Exato. enfim, ele inventou a bobina de Tesla. E a gente tem mágicos inventores no mundo, se você buscar assim, muito grande. E a época de ouro dos mágicos nos Estados Unidos e Europa foi uma época onde os mágicos estavam bem ligados à ciência. Isso eu estou falando de 1890, 1870 até 1890, foi uma época de 30, 40 anos, mas ela foi crescendo e foi o pico aí, 1890, mais ou menos, 1800, não é 900, tá? Então, esses mágicos utilizavam imagens de microscópio nos shows, coisas que hoje são muito simples, Sim, mas se a gente levar nossa mente para 1875, né? A gente tem ali o mágico e a ciência muito ligados. Eles usavam as teorias científicas para trabalhar o espetáculo, né? E hoje é muito engraçado porque isso depois de um tempo foi esquecido, né? Foi esquecido e depois agora há uns 4 anos ou 5 em 2013 menos, teve alguns mágicos, alguns neurocientistas que se ligaram aos mágicos americanos, criaram uma pesquisa muito forte nisso e descobriram que existe uma relação muito forte entre a mágica e a ciência. Ora, isso não é descoberta, né? A mágica é pura ciência, sempre foi, ela não tem magia oculta. A mágica é fundamentada, a mágica, o ilusionismo, que eu e a Rose criamos, o que os ilusionistas criam, é fundamentado em ciência. Isso tem que ficar bem claro sempre, né? O cara fala, você tem parte com não sei o quê. Não, você está equivocado. É por isso que às vezes até tirou o nome mágico para ilusionista, ou não tem nada a ver? Não. Quando se usa o nome mágico e quando se usa o nome ilusionista? Na verdade, é a mesma coisa. Mesma Mágico coisa. é a mesma coisa que ilusionista, né? Ilusionista é a mesma coisa que mágico, prestidigitador, ilusionista, tudo mais. O mágico não está ligado à magia, essa coisa mais... Não, magia seria um mago, né? Mago. Mas depende muito do idioma, depende do como a gente trata no nosso idioma. No português, nós temos aí O mágico, numa simples apresentação com cartas, ele está nos iludindo, ele está fazendo um ato de ilusionismo, né? Exatamente. Então, no mais simples, né? Imagina nas demais, quer dizer, sempre tem... É verdade. E, então esses neurocientistas deram o nome de truques da mente para essas coisas que estão acontecendo. É muito famoso agora e tal. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é redescobrindo o que os mágicos do passado já faziam. Essa ligação com a ciência. Só que eles utilizavam isso para atrair gente para o teatro. Porque naquela época não tinha rede social, não tinha, né? Nós tínhamos grandes jornais, nós tínhamos televisão. Eu acho que nem televisão tinha. Eu acho que não tinha. Então era rádio, talvez, os mágicos tinham estratagemas de exibições públicas para poder trazer gente para o teatro, né? Então eles anunciavam certas peripécias, né? E toda a parte científica sempre foi atrativo, né? Sempre foi atrativo para o teatro, né? E hoje os mágicos estão utilizando isso. Então o que acontece hoje é que os mágicos estão utilizando imagens, estão utilizando programas de computadores, softwares, para criar ilusões. Só que aí eu vejo muita coisa assim. A mágica está fundamentada em ciência, em habilidade manual e habilidade psíquica, ou seja, a manipulação da sua mente. Nós temos condições de invadir a sua mente e de manipular o seu poder de decisão, de sim e de não. É isso que a gente está tratando nesse livro agora. Né? Então, como é que a gente faz? Como é que o mágico ele entra na sua mente e manipula? Olha, aqui tem um coelho, né? Ou não tem uma caixa vazia. Então, ele manipula seu poder de percepção e faz você acreditar naquilo que é real, quando não é real, ou vice-versa. Então, essa manipulação é que a gente tá vendo no dia a dia ser perdida em função do tablet, do computador. Ora, se eu tenho um computador
que está trabalhando um programa para fazer aquilo, eu deixo de existir aqui. Uhum. É como um carro autônomo, que eu não preciso do motorista para dirigir. Como um carro. Então, assim, é muito bonito quando a gente vê a arte misturada, ou seja, você tem um tablet, um mágico com bastante habilidade, um programa que é muito fantástico porque é algo de ponta, e aí você mistura a habilidade manual do mágico, a manipulação, ou a criação dele, a criatividade, e o conjunto, inteligência artificial e programa e software trabalhando, e enfim, né? Aí sim, mas se o mágico se perder um pouco nisso, ele deixar a coisa, né? Ele vai então deixar de ser mágico, ele vai ser um operador de um sistema. Operador de sistema, Sim, um bom sim. programador de computador. Quero mandar um abraço para o Ailton Cardoso, para Dani Santos, e o Eduardo Maio está falando que o Átila é o maior ilusionista do Brasil. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o maior mesmo, né? Pelo menos no tamanho, a gente é grande. Átila, e qual o mágico que te inspirou? De criança, Boa essa pergunta. inspiração. E qual é o seu primeiro, não posso sei se é truque, ou a primeira mágica que você falou, não, eu quero isso para minha vida? Bom, vou ser bem rápido. O primeiro mágico foi o Fulichan, um mágico que trabalhava no circo Vostok, um colombiano que se vestia como chinês. Eu fui ao circo, fiquei alucinado com aqueles números e durante 5 ou 6 dias eu fiquei indo no circo todos os dias. Quando o circo foi embora, eu fiquei buscando a mágica com pessoas, fui montando o meu repertório com pessoas. Você sabe uma mágica? Não sei. Você sabe? Sei. Eu sei. Meu tio... me ensina essa mágica. Então você me ensinava, quando ensinava, e eu então incluía essa mágica para o meu repertório. E assim eu fui montando o meu repertório. Aí depois tive a felicidade muito grande de conhecer o Jair Matheus Cassetari, que é o Cassim, mágico Cassim, aqui de Bauru, né? Que foi meu irmãozão por anos. Eu até me emociono porque ele foi embora muito cedo. Ele morreu com 42 anos. Mas nesse período que ele ficou comigo, ele me ensinou muito, né? Depois ele era advogado também, enfim. Mas ele amava mágica, então a gente ia para congressos juntos, a gente viajava juntos, a gente passava os finais de semana fazendo shows, a gente ficava maluco fazendo mágica, né? Enquanto todo mundo estava nas viagens, cada um na sua história, no futebol, no sinuca, o negócio da gente era mágica, né? Você fazia paralelo a isso? 24 horas, se possível. Ou você já tinha focado, eu quero isso para minha vida? Quando eu vi o Fulichan trabalhando no palco, eu falei, eu quero ser isso para minha vida. Eu tinha 9 para 10 anos. 9 anos? O Fulichan, eu tive a oportunidade de conhecer ele 2 vezes. Falei, seu Fulichan, o senhor pode me ensinar? Ele falou, você é muito novo ainda. Aí eu falei, seu Fulichan, quando o senhor voltar aqui, eu já sou mágico. E ele voltou depois de uns 4 ou 5 anos, eu já era mágico, né? Não era mágico ainda, fazia mágico. Pensava que era mágico. Fazia sucesso com a molecada? Mas fazia muita. Eu comecei fazendo mágica em creches, a minha mãe era da merenda escolar, né? E ela tinha uma relação muito grande com as escolas, e eu pedi para ela me ajudar a fazer algumas creches. Então tinha uma creche que ela fundou que chama Ernesto Quajo, que é do meu avô, que é lá na Santa Luzia. E foi lá que eu comecei a fazer as primeiras mágicas para aquelas crianças lá, né? Então, Serviu no laboratório. Serviu no para você laboratório, testar o comecei seu, a fazer, eu era conhecimento. menininho, criança para criança, aí estava tudo certo. E aí depois daquela creche, outras escolas começaram a pedir, eu comecei a fazer. Depois uma experiência muito grande foi no caminhão palco da prefeitura, que me ajudou aqui de Bauru. Não esse atual, mas bem lá atrás, né, um caminhão azulzão, não sei se vocês são... Eu lembro desse. dessa. E a gente trabalhou muito nas periferias todas e tal. Isso me deu uma oportunidade de estar em contato muito forte com o público, bem de próximo, com o público grande, com o público difícil, né? Porque você tinha na tarde, tinha à noite, então você tinha todo tipo de público, tanto aqueles que eram favoráveis como aqueles que eram desfavoráveis, né? Isso foi me obrigando a... Você disse melhorar, né? Você disse uma coisa... Aniversários e tal, e quando eu conheci a Rose, a gente já estava numa parte mais corporativa, a gente já passou para mágica corporativa. E daí de mais ou menos 92 por aí para cá, a gente só trabalha mais com a parte corporativa. Você citou em São Paulo, São Paulo não, você citou a vinda do circo Vostok, né? Eu em São Paulo, jovem, assisti muito circo de Moscou, que era espetacular, o circo Vostok, eu cheguei a assistir em São Paulo, e eles tinham essa característica, eles não tinham apenas profissionais do próprio país,
mas eles pegavam os grandes profissionais ao redor do mundo e levavam, como o Freixano, por exemplo, que era colombiano, e assim por diante, né? Até hoje tem muitos Você artistas de sente, fora. você acha que esses grandes espetáculos, esses grandes circos, fazem falta? Até porque, como você disse, o pessoal da periferia que não tem acesso à cultura como aqueles que podem, ficaram privados muitas vezes Ou que não consegue pagar um ou que não consegue, circo, exato, que é muito caro. Nós temos grandes circos aqui no Brasil, e circos de grande porte. Nós temos até na região agora circos grandes. Nós fizemos a produção de um helicóptero para eles. O Estoril estava em Jaú, acho que está indo para Matão. Nós produzimos algumas peças, criamos a engenharia do projeto para eles, que é uma aparição de um helicóptero, Que legal. que é o mesmo número que faz o Tiani. O Circo Fantástico, o Circo Máximos, tem vários. O Portugal, que está aqui em Lins, que é um circo muito grande, né? São circos de grande, mas o Circo Portugal, se não me engano, é um circo para quase 4 mil pessoas. Grande, muito É um circo muito grande, são artistas de todo o mundo todo, enfim. O Tiani, que está fora, mas nós temos uma quantidade muito grande de circos menores, né? O que acontece hoje, eu vejo, é como qualquer arte. Eu acho que o grande incentivo tem que existir para quem precisa de incentivo. Essa é a verdade. Eu não sou contra a lei de incentivo, tá? Mas o incentivo para quem não precisa de incentivo, É jogar dinheiro. né? Então, por exemplo, eu tenho um circo que cabe 4 mil pessoas, eu tenho ali 50 milhões de reais investidos ali, eu tenho carretas gigantescas, eu tenho uma estrutura fantástica e eu tenho um caixa para aguentar 10 anos se eu precisar. Preciso de incentivo? O Ivete Sangalo precisa de incentivo? A ideia é essa, né? A ideia o que eu quero dizer é Perfeito. exatamente isso. Não Então, precisa, né? veja bem, Precisa haver uma rediscussão, né? Sobre essa. nós temos aí, aplicação. Rouanet, né, amor? Não sei se você concorda com isso, porque eu estou falando Átila, isso é a Rosa, né? Mas enfim, eu acredito que a gente pactua. Mas você pode emitir a sua opinião também, por favor. Sim, sempre a gente tem que partir do princípio que se eu vou auxiliar, quem eu vou auxiliar? Primeiramente, quem mais precisa, né? Claro. Assim como se a gente vai fazer uma ação social, para quem nós vamos fazer ação social? Para as pessoas que estão mais precisando daquele tipo de ação. Então tem fundamento, né? No caso, A lei foi de deturpada, na incentivo. verdade. Eu vejo assim. A lei foi olha, deturpada. eu vejo assim. Você privilegia os grandes escritores, mas não investe naqueles que estão começando. Você privilegia as grandes companhias circenses, mas não privilegia o Circo Mambembe, o circo que está aí lutando para subsistir. Você E assim tem- por diante, em todos Por os segmentos, exemplo, né? vamos falar da Petrobras, que tinha uma ação Petrobras. Quem que eram os ganhadores dos projetos da Petrobras que tinham muito incentivo? Grandes artistas globais. Globais. Exato, exato. E os infelizes que estão lutando, que estão criando, que têm uma criatividade muito grande, que têm um trabalho maravilhoso, porque assim, nossa, Bauru, ela fomenta artistas, tem artistas maravilhosos aqui, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que trabalham com boneco, tem pessoas que trabalham com arte, com teatro, tem pessoas que trabalham com mágica, além da gente, nós criamos muita gente, mas tem muita gente aqui na nossa região. Enfim, isso aqui, mas no Brasil todo. E precisando de um incentivo, né? Precisando de algo que impulsione. E aí você tem aí meia dúzia de cartas marcadas que recebem todo o que recurso. faz e tal. Então quem tem mais potencial para investir, tem mais potencial para fazer um bom projeto, tem mais potencial para ganhar E captar recurso. e captar recurso. Aí você tem o pequeno que é para ser incentivado, não tem essa condição. E se vocês me permitirem, pela primeira vez eu vou falar isso. Pode Eu vou falar à com- vontade. eu vejo assim, você tem... nós temos quanto tempo, mais ou menos, ainda? Não, vou fazer um intervalinho daqui a Tá pouco, bom. Mas assim, nós temos aí um projeto que anda, né, para todo lado aí, e é tudo gratuito. Então você tem os grupos que são contratados pelo governo para fazer um trabalho de ambulante fazendo os seus shows. Aí o que acontece, eu vejo assim, eu já tive em vários desses trabalhos, vendo, presenciando, prestigiando pessoas, e eu já vi que esses trabalhos tem pouca gente assistindo, infelizmente, né? Infelizmente. Então você tem assim, uma construção acultural, eu vejo, porque em vez de incentivar a cultura, ela desincentiva. Por quê? Porque se eu estou dando de graça algo para você, mas você não está valorizando, tanto não está porque são poucas pessoas que vão. E se vão, é aqueles que gostam de arte, que estariam, entre aspas, até pagando para estar assistindo. E quando você tem um espetáculo pago, você desconstruiu essa ideia de ter que valorizar o espetáculo, de ter que valorizar aquela criatividade, de estar ali naquele espetáculo valorizando. Então você desconstruiu isso
com um monte de grupos que vieram gratuitamente e não tiveram uma divulgação, não tiveram um público, não tiveram um resultado que deveria ter e desacostumaram as pessoas a verdadeiramente valorizar aquilo. Então eu particularmente acho que a gente deveria analisar de novo tudo isso. Nós vamos continuar falando um pouco a respeito disso, Átila, porque acho que é importante, isso é política pública, né? E nós vamos fazer um pequeno intervalo, a Dani está mandando um abraço também, parabenizando pela programação. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com Átila e Rose. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru, NET Canal 13, lembrando que você pode assistir pela TVC, pelo site tvcbauru.com.br, pelo Facebook TVC Bauru. Lá você pode ainda participar junto com a gente do programa. Pode escrever pergunta para o Átila, para a Rose, mandar sua sugestão, sua opinião para a gente aqui comentar no programa. A Carminha Fortuna está acompanhando o programa, um grande beijo, viu, Carminha? O Renê Cardoso também acompanhando o programa, mandando abraço. Valeu demais. A gente podia conversar a respeito de políticas públicas de incentivo à arte por vários programas. Dois dias seguidos. De pauta para você. Sim, continuar. Eu vou chamar uma hora o Átila e o secretário de Cultura de Bauru. Exatamente. O Luiz é muito amigo meu. O Luiz Seria é uma pessoa ótimo, maravilhosa. seria E de repente amadurecer um pouco mais. Sem dúvida. É uma pessoa que eu admiro, viu? O Luiz é uma pessoa. Ele esteve bem aqui com a gente, é uma responsável, pessoa muito séria. bacana. E precisa, viu, né, Átila? Eu acho que de repente é repensar, É né? que assim, sabe o que acontece? Só pra gente encerrar. O patrocinador fica viciado. Fica. Quando você vai buscar um patrocínio, ele fala: você tem alguma lei de incentivo? Ué, mas por que eu preciso ter uma lei de incentivo para você me incentivar? Né? Então, assim, aí com isso os pequenos, aqueles que não têm condição,
perdem também o link com pequenos patrocinadores, com bons patrocinadores. Resumindo, a lei que teria tudo para ser um grande incentivo à cultura no país como um todo, passa a ser o reverso. Ela dificulta... Aqui em Bauru, se vocês permitirem, eu quero agradecer aqui Metais, a Vispan, Docipan, a Bandeirantes Bauru, a Brumax, são sempre pessoas que estão sempre ajudando a gente aqui. Bacana, velho. Isso sem buscar incentivo, sem falar você tem lei. Não. Então, um aplauso para isso. Sem sombra de dúvida. Para quem investe, né? Pessoas que acreditam no trabalho e tudo mais, né? O Átila e Rose também, eu queria que vocês falassem um pouco, ó. O Átila e a Rose estão lançando um livro transformando sim, não em sim. Quase que eu invento aqui. Esse vai ser o segundo livro, esse vai ser depois desse. Vai ser? Então vai ter sequência. Quase certo. É que eu tô vendo o futuro, tô igual o Átila. Mágica. E eu queria que falasse um pouco a respeito desse livro, Rose. Assim, para falar um pouquinho do livro, eu vou falar um pouquinho antes dessa trajetória. Sim. O que acontece? Com todo esse aprimoramento de estudo mágico e tudo mais, a gente sentiu necessidade do quê? Se aperfeiçoar também na parte acadêmica. Então, nós tivemos algumas formações na parte acadêmica, na psicanálise, pós em psicopedagogia, educação especial, enfim, vários cursos comportamentais para poder ter um estudo para conduzir isso. Só fazer um parênteses aqui, fazendo sempre juntos, sempre. Tá? Tudo isso, gente, para quê? Para a gente aproveitar o conteúdo que a gente tem da arte mágica e transportar isso para algo que auxilie as pessoas. Porque a gente vê assim, ó, por que você trabalha? Qual o seu objetivo? Por exemplo, nós estamos aqui. Para quê? Para passar algo mais para o outro. Sempre o seu trabalho, para você se realizar, você precisa sentir que você também está colaborando com o outro. Então, nessa trajetória mágica, a gente sentiu necessidade do quê? De usar a arte mágica, mas algo mais, dar um plus, unir com algo corporativo, algo que pudesse auxiliar as pessoas. Então, nós começamos a trabalhar palestras utilizando a mágica, com vários temas. Então, a gente trabalhava o tema, o conteúdo, nós fazemos isso até hoje, e aí nós adaptamos alguns números de mágica para se reforçar o conteúdo, se tornar algo mais lúdico e tudo mais. Enfim, aí depois surgiu a ideia de começarmos a escrever os livros. Esse daqui já é o quinto livro que nós estamos escrevendo. E nós temos tido muito retorno com isso, porque a gente vê que as pessoas, elas conseguem assimilar além da mágica, né? Além da mágica. Então, isso tudo vai servir para a vida pessoal, profissional e tudo mais. E foi onde surgiu a ideia do transformando não e sim, né? A superação dos resultados. E o que seria transformar o não em sim, Átila? A nossa vida, a minha vida, a vida da Rose, a vida de vocês que estão aí, as de vocês que estão aqui, é uma vida de transformar não em sim. Né? Nós vivemos para isso. Né? A verdade é que muitos não, muito a mais gente tem que transformar. Então, a gente viu isso bem cedo, a gente sentiu na pele isso bem cedo, como a gente está falando até agora, né? Porque viver de arte num país que valoriza um pouquinho a arte é complicado. Mas, graças a Deus, a gente venceu etapas, foram etapas de sim e de não, mas mais de transformação de não em sim do que de não, graças a Deus, né? Então, nesse livro, a gente colocou 2 pontos aí. Os nãos que estão na nossa mente, que impedem a gente de caminhar, de ter forças para ter resiliência, para superar, para reviver, para restaurar, para buscar forças dentro da gente, para a gente vencer uma doença, para a gente vencer uma quebra de uma empresa, para a gente vencer enfim, qualquer de crise como nós estamos vivendo, qualquer situação de revés na nossa vida, né? E isso está muito fundamentado no que nós acabamos de falar no outro bloco, nos truques da mente, né? A mente, ela processa com um padrão, e esses padrões, no decorrer da nossa vida, que são criados durante as nossas experiências, desde o momento que a gente nasce até agora, e vamos continuar tendo, são padrões que atrapalham a gente. Você quer ver um ditado, por exemplo? Tem um ditado que fala, eu não vejo, eu não falo, eu não escuto, né? Não tem? Não tem? Se eu fizer isso, então acabou, não existo como pessoa, né? Eu tenho um amigo que é vendedor, mas ele não tem sucesso em vendas. Ele luta e não tem sucesso em vendas. Aí outro dia a gente conversando, eu falei, deixa eu conversar com você um pouco. Aí eu entendi o porquê ele não tem sucesso em vendas. A culpa foi da mãe dele, né? A mãe dele, quando ele era pequeno, ele falava, filho, você vai sair de casa? Não fala com estranho, hein?
É brincadeira, eu tô criando uma piada. E ele não consegue falar com estranho, então ele não consegue manter um relacionamento com pessoas para construir uma força de vendas, né? Agora é real. Então, não foi a culpa da mãe, mas foi a culpa das experiências que ele teve, dessa questão do bloqueador do relacionamento. Criou uma barreira, um medo, um pé atrás, né? E intensificou aquela coisa do... Aí eu sou tímido, né? Aí eu sou tímido e pronto, não vou fazer nada para mudar isso. Então, a primeira parte do livro está fundamentada nisso. Em vencer esses truques da mente que estão aqui dentro da gente, primeiro, para a gente poder dar passos para frente. A gente se boicota? O tempo todo. O tempo todo. Vou dar um exemplo. Você acaba de sair de um relacionamento que te machucou muito. Você se separou, você saiu de um relacionamento de namoro, enfim, mas te machucou para valer. E você sai buscando um novo relacionamento, buscando uma nova oportunidade. De repente você está diante de uma pessoa, você troca um olhar, fala, eu acredito que vai ser essa pessoa e vai dar um passo à frente. Quando você vai dar um passo à frente, o que a sua mente fala para você? Você vai ter a mesma decepção. Exatamente. Ela fala assim, você já vai se machucar de novo, trouxa? Por quê? Por que o cérebro trabalha no negativo? Porque para defender a gente, ele cria esses mecanismos de defesa para atuar e defender a gente. Eu queimei a mão no fogo, opa, vejo o fogo, aí fogo, funciona bem, né? Aí funciona bem, né? Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para esses bloqueadores que estão no nosso dia a dia não bloquearem a gente mesmo. Então a primeira parte do livro todo é sobre isso, né? Sobre como a gente vence isso, como a gente identifica, sobre fabulações. Fabulações são histórias que a gente conta pra gente mesmo para justificar algo que não tem justificativo. Eu vou vender geladeira no Polo Norte, né? Isso. Pode vender, porque no Polo Sul é que é frio, no Norte dá para vender, é brincadeira. Mas enfim, a verdade é que tem toda aquela questão, olha, você vai perder dinheiro de novo, você acabou de perder no seu negócio, você vai... Então essas coisas vão, né? Você vai comprar alguma coisa e de repente você acaba comprando para uma coisa muito maior do que você imaginava e você fica justificando aquilo e aquilo vai te quebrar porque você não devia ter investido isso, mas a sua mente fica justificando isso. Então todos esses padrões que eu senti muito na pele isso, passei isso na pele, a Rose comigo, porque a gente passou por essas experiências, né? E passa ainda aí o tempo todo. E a segunda parte do livro é transformar os nãos que a gente recebe em sim. Essa é a parte bacana. Que aí já entra em negociação, em venda, em equipe, liderança, quando você mostra alguma coisa para as pessoas, vamos em frente, as pessoas não querem, não vão, e aí a gente tem subsídios também, tudo baseado na manipulação da percepção, da mente, como que um mágico atua na sua mente para fazer essas manipulações, como que um neurocientista usaria isso baseado nos padrões do cérebro, onde está em cada hemisfério do cérebro, cada atuação, como que eu posso tocar aquilo para estimular a conexão, para fazer você ser mais produtivo, para fazer você enxergar coisas que você não enxerga normalmente, entender, né? Então, isso é o livro. O livro é fantástico nesse sentido e está recheado assim, de cases de 1937 até hoje, até os dias de agora, cases fantásticos de sucesso, onde as pessoas manipularam a mente de terceiros e delas mesmas para poder vencer os truques da mente, superar resultados e fechar grandes negócios. E Rose, o livro, né, e o trabalho de vocês não se aplica apenas a grandes empresas ou empresas de vendas, mas em vários segmentos empresariais. Por exemplo, aquele que trabalha com projetos, aquele que trabalha com engenharia, ele é aplicável. Sim, até para o lado pessoal. Como que eu vou vencer um não dentro de mim? Como que eu vou vencer um não de perdoar algo, de me enxergar com autoestima, em todos os sentidos, e em qualquer profissão. Independente da profissão que seja, a pessoa sempre vai ter essa barreira de vencer algum não na vida dela, para ela conseguir transformar em sim e se realizar, tanto na parte pessoal como profissional, em qualquer tipo de no cotidiano, você falou em projetos, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, alguém que vá buscar, vamos dizer assim, um briefing, ou vá buscar levantar um projeto, para fazer um projeto, um pré-projeto, fazer medições. A gente faz consultorias para algumas empresas que faz equipamentos para supermercados. Então nós enfrentamos uma situação há alguns anos, assim, uma grande empresa, ela tinha alguns funcionários, fazia projetos, por exemplo, lá no Macapá, lá no Ceará, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul. Aí
O cara trazia, montava-se o projeto, desenvolvia, fazia. Quando chegavam os balcões, as peças lá, não entravam no lugar que era medido. Não cabia, porque tinha um dente no... Né? Então, aí a gente começou a trabalhar, as pessoas que fazem esse tipo de medição, porque assim, como o cérebro trabalha com padrão, vocês, por exemplo, vocês entram aqui nesse estúdio todos os dias, ou se não todos os dias, uma vez por semana, 2 vezes por semana. A primeira vez que vocês entram, vocês estão olhando, tem aqui um teleprompter, tem aqui o estúdio, bancada, cabo, câmera, 2, tal, pá, determinou, o cérebro padronizou. A segunda, terceira, quarta vez que você entra num estúdio, o cérebro já não está vendo mais tudo isso, a leitura dele é muito mais rápida, te joga um padrão. Imagine uma pessoa que está indo em mercados todos os dias, medindo coisas, e onde existe um padrão, porque o mercado é um balcão, é um galpão, e ele não consegue, assim, determinar dentes. Por exemplo, vamos imaginar que essa bancada a gente tivesse que encaixar uma plataforma aqui. Esse dente que existe, porque é por sinal muito bonito, esse dente que tem aqui tem que ter um encaixe. Quando ele chega ali, ele não dá a devida importância para esse dente, talvez porque ele nem consegue enxergar esse dente. Olha que loucura, porque tem uma coisa que tem na nossa mente, chama cegueira para mudança. O bloqueador mostra para ele uma bancada reta. Ele olha, aqui é reto, tem tanto por tanto, ele não observa o detalhe. Foi erro dele? Foi erro dele, mas mais da mente dele, porque não se esforçou. Então, para que isso aconteça, tem exercícios que a gente pratica, que a gente ensina. No caso, a Rose faz isso com algumas empresas, eu também, para que as pessoas exercitem a consciência situacional, né? Exercitem assim, a questão dos máximos detalhes. E como fazer isso? Eu tenho que ver todos os detalhes. Olha, mesmo vendo todos os detalhes, eu passo por cima de coisas. Por isso que você tem procedimentos e passos para você fazer. Então a nossa mente joga com a gente o tempo todo, né? E a gente não pensa para fazer as coisas, a gente não pensa para subir um degrau, a mente já programou a altura, a gente não pensa para dar um passo. E nesse caso, pode perguntar, viu? E nesse caso vocês tiveram que trabalhar os locais que recebiam os produtos, e não aqui. As pessoas. Não, lá, não aqui. Porque aqui o camarada fazia um projeto baseado nas medições que eram feitas. E aí vocês trabalham essas pessoas ou é todo um conjunto, porque aqui tem que existir uma captação interessante, inteligente, correta, e aqui tem que existir uma comunicação entre os dois que também faça uma leitura do negócio. Por exemplo, eu te dou um número para você ler, 1247. E 1247 é 1,42 m e milímetros. Tá, mas não é 1,42 m, não é 14 pontos. Pronto. Acabou. Mas aí quando você fez o projeto, mandou, a mente não processou, né? A Rosa tem uma empresa que trabalha com estoque, que ela trabalha, né, amor? Existe, de vez em quando, as pessoas trocam números de série das peças. Por mais que conheçam, troca. E os administradores não entendem como aquilo acontece, mas acontece, porque as pessoas... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Números, Durante a minha vida inteira, até antes de casar, a casa do meu pai tinha um degrau pequeno entre a sala de televisão e a sala geral. Um tempo atrás agora ele reformou a casa, né? E ele tirou esse nível. Ele falou que esse nível era ruim, então ele subiu a sala e ficou no mesmo quase nível. Caiu, né? Toda vez que eu vou lá, eu pulo eu desço o negócio. Que não existe. Que não existe mais. Mas a minha perna já é sensacional. Por que o cérebro faz isso com a gente? É interessantíssimo. Por que ele faz isso, o cérebro? Justamente para economizar energia, né? Quando você olha para mim, você está vendo o Átila. Hoje talvez, não sei, a gente não se conhecia, então você olha o Átila com mais detalhe. O Átila tem um negócio aqui, tem um negócio, tem uma pinta, tem não sei o que lá, sei lá. Amanhã ou depois você vai ver o Átila mudou, mas é o mesmo Átila. Eu vou falar com o Átila. Quando o Átila entrou, sua mente joga aquele padrão que está ali, que você já conhece, né? Isso é um trabalho de coach hoje? Na verdade, assim, olha, não é bem coach. Na verdade, é um trabalho assim de ensino, didática, de fomento ao treinamento mesmo, né? E também não é de mentoria, na verdade, porque tem uma grande diferença entre coach e mentor, e tem uma grande diferença entre um instrutor, um técnico, vamos dizer assim, que é um cara que cobra, é um cara que faz você treinar, é um cara, né? Porque o coach ele te dá caminhos, o mentor te ensina o caminho.
e o técnico faz você caminhar, entendeu? Não quer dizer que um é melhor que o outro, não é isso, mas existe São distintos, né? Porque você tem que buscar na mente das pessoas, porque assim, como o mágico faz isso normalmente, pra gente é inerente, é normal, isso está dentro da gente, né? A gente entra num lugar, a gente já processa. A mente da gente está, é ao contrário, a nossa mente está acostumada a fazer uma leitura. Ali tem uma cadeira, ali tem não sei o que, tem uma pessoa com uma tal coisa, tem um cara com uma roupa mais aberta, dá para brincar com ele, pôr um negócio no bolso, Então a gente faz uma leitura, onde a gente está entrando, o que a gente está fazendo, é normal para a gente isso, essa consciência situacional. Mas as pessoas não têm isso dia a dia, muito pelo contrário, as pessoas estão fechando a consciência dela na palma da mão hoje. Elas estão no celular, cada vez mais, e estão esquecendo do que está em volta delas. Né? Então tem um processo muito forte de afunilamento aí que a gente precisa quebrar, né? E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Eu queria aproveitar que você convidasse aqui, ó. Vai ser no Teatro Municipal, dia 21 de setembro, está próximo, né? Faz 2 semanas aí? 2 semanas, 2 semanas, a partir das 19 horas e 19h30 o cerimonial, ó. Não deixe de prestigiar, não, o Átila e a Rose, aqui o pessoal Nós aqui vamos de fazer Bauru. uma festa muito legal lá, vai ter 2 mágicos que são show, que é o Bianconi e o Miller, que são mágicos fantásticos. Que já O Miller fazendo... aqui de Bauru, ele chamou? O Miller chamou. O Miller começou com a gente, ele tinha 11 anos, né, Rose, no primeiro curso com a gente. Legal. O Bianconi também é de fora, de Botucatu, mas é um cara que viaja o mundo todo hoje fazendo palestras e conferências. Eles vão fazer mágicas de proximidade. A gente vai ter algumas empresas com a gente lá, fazendo degustação, a Fazenda do Bolo, a Docipan, a Vispan, a Life Sucos, o pessoal do café, enfim, tem a água, a Aquavita, tem várias pessoas lá que vão estar com a gente. A entrada é gratuita? É gratuito. Ó, a gente vai ter um sorteio. Mais que isso, só se eu for te buscar na sua casa, ó. Dia 21 de setembro. Aproveitando essa tecnologia, a gente vai ter um robô voando por cima da cabeça das pessoas. Que legal. O Lexfly, que é uma empresa aqui de Bauru, que fabrica drones, e nós não vamos usar drone por segurança, mas a gente vai usar um robô por cabos. E esse robô vai sortear algum livro, algumas coisas por cima do pessoal lá. Legal. Pensando coisas, a gente vai ter uma mini palestra do livro, a gente vai ter o Alexandre Alves fazendo a apresentação do trabalho lá, como mestre de cerimônias. E nós vamos estar lançando o canal Átila e Rose com o Marco, aqui, que vocês conhecem, né? Da TV com Choque. O Marquinho. O Marquinho, nosso ele vai diretor de nosso, produção aqui da TV. nosso canal lá, nós vamos fazer o nosso canal Não em Sim. Então nós vamos estar perguntando para as pessoas que forem lá qual foi o maior não que você transformou em sim, como você transformou. E a última pergunta é qual o maior não que você gostaria de transformar em sim. E essa pergunta nós vamos responder depois no canal. Né? Então nós vamos estar... Que dia da semana? É uma quinta-feira. Quinta-feira. Eu acho que é só porque me boicotar. Eu estou aqui no programa. Vamos fazer o programa lá, viu? Acho que é melhor. Ué, nada como um programa ao vivo diretamente do local. Que bacana, viu? Moia? Excelente. Essa mudança, né, quer dizer, para o mundo corporativo, isso veio há muito tempo ou é uma coisa mais recente que vocês vislumbraram essa possibilidade real de atuar? Não, na verdade nós somos pioneiros em ilusionismo corporativo no Brasil. Nós temos aí um know-how nisso fantástico. Sim. Nós começamos muito cedo, nós começamos... Já faz tempo então. De 81 eu já fazia lançamento de produtos, depois com a Rose. Eu tive a felicidade de estar participando com uma empresa fantástica aqui de Bauru, que era a Causa e Efeito Comunicação. Elas faziam estandes, faziam lançamento de produtos, depois elas viraram Causa Design e Da Vinci Cenografia. São pessoas de alta criatividade que a gente rodou esse Brasil todo fazendo trabalho juntos. Então a gente criava as mecânicas do stand, a gente criava as peças, eles criavam as peças promocionais. Quando a gente tinha lançamento de produto, a gente envolvia eles faziam cenografia, enfim. E a gente começou muito cedo com shows corporativos. E aí depois a gente vislumbrou, falou, opa, peraí, esses shows podem virar palestras e a gente pode ensinar um pouco do que a gente faz, né? Essa questão então a gente deixou de transformar objetos para transformar pessoas, que é o que a gente faz hoje. E vocês continuam viajando em várias cidades do Brasil? Continuamos. Não só aqui na região, mas atuam direto em outros segmentos. Nós fizemos recente agora um treinamento para a Biorritmos Academia em São Paulo, foi semana agora, faz dois dias. Nós lançamos o livro em São Paulo, dia 15, 16 e 17, na Mobility Show, que é uma feira lá no Campo de Marte. Nessa feira eu vou dirigir de olhos vendados para comemorar 27 anos do recorde que a gente fez de Pederneiras a Bauru, dirigindo de olhos vendados, né, mano?
sei se vocês sabem disso, mas a gente tem 3 O recorde é dele. É dele. E ele vai querer quebrar o recorde dele. Não, nós vamos fazer um circuito lá de 2 km no campo de Marte, dirigindo e tal, para chamar mesmo a imprensa para a feira e para o lançamento do livro. Depois a gente faz Recife, dia 24, 25 e 26 de outubro. Que legal. A gente tem Rio, São Paulo, Curitiba, enfim, tem uma série de coisas aí, junto com essa feira, fazendo o lançamento do livro e dirigindo de olhos vendados junto à Trailblazer, que é a da Chevrolet, né? A gente fechou com eles um esquema bacana. Nós vamos fazer a Federaminas, que é nós estamos em negociação, mas é também em Araxá, nesse mesmo período. A gente tem um trabalho bem forte assim. Já tem de Sebrae em 19 estados aqui no Brasil. A gente faz muita coisa, graças a Deus. E agora, vocês não podem ir embora sem falar para nós como que aquele dinheiro chegou no apartamento. Que você prometeu aqui que você iria... Qual que é a mágica para um apartamento de 51 milhões? Né? Na verdade é o seguinte, ó, tem uma coisa que a gente fala que o segredo do sucesso é muito simples. Na verdade, o sucesso ele é mais do que a gente imagina e menos do que a gente precisa, né? E essas pessoas confundiram isso. Acho que eles acharam que era mais do que a gente precisava e menos, né? Enfim. E meteram o pé pelas mãos. Mas eu vou contar uma mágica rápida, que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu mostrar. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na verdade, meu mestre me deu essas 6 notas e falou: Átila, você vai escolher algumas pessoas para doar essas notas, né? Mais ou menos assim. Perguntou se eu queria aprender o segredo do sucesso. Falei, quero. Vamos lá. Eu vou dar uma nota para você, uma para você. Deixa eu dar mais uma aqui para o nosso amigo que está mais perto, né? Como é ele ganhar ganhou duas, primeiro e tal, uma. né? Você viu, a gente sempre provoca isso. Quando você dá uma a mais, o cara fala, pô, mas veja bem, ele não tinha nenhuma, ganhou uma. 100%. Né? Aí o outro ganhou 2, ele ficou bravo porque não ganhou 2 também. É sempre assim, é uma brincadeira, tô brincando. Eu fiquei bravo mesmo. Pô, mas caramba, por que não, né? Então, Moia, dá a sua pra ele. Claro. Agora o Moia Agora começou a ter justiça nesse agora ele programa. falou assim, pô, que injustiça, ele deu pra mim primeiro, e depois... Mas enfim, mas na verdade, eu vou começar tudo de novo, ó, porque o sucesso, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A verdade é que a gente tem que contentar todo mundo, né? Muitas vezes a gente fica assim... Deixa eu dar uma pra você também, mais uma pra você agora. Ótimo. Agora tá os 2 com 3, né? Isso. É isso não? Quantos você tem aí? 3. 3 e você tem? Tem 3 E também. eu tinha 6. Quantos eu tenho agora? Agora... Deveria ter 3. Foi essa pergunta que o meu mestre falou. Eu falei, não, tenho 3. Ele falou, você não tem fé, você não acredita, você não quer ter sucesso? Eu falei, quero. Então conta as suas notas. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, mas caramba, né? Eu podia fazer isso com minhas contas durante o mês, né? Vou pagando as contas. Ficar dando e distribuindo e tal. Mas falou, não, Átila, existe momento de você doar, existe momento de você guardar. Quanto mais você doa, mais volta. E quanto mais você guarda, mais fica. Eu não entendi bem na hora, mas ele falou, você não entendeu, mas conta as suas notas. Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aí eu não entendi bem, eu falei, mestre, qual é esse conceito? Eu não entendi. Ele falou, Átila, você me diga sobre a sua experiência. Você doou com o coração, você deu com o seu coração a primeira nota, a segunda nota? Eu falei, eu confesso que as 3 primeiras não foram fáceis, foram difíceis. Aí eu vi os 2 ali, um ficou com 1, outro ficou com 2, e eu fiquei sem 3, né? E aí eu comecei a pensar também. Claro. Enfim, mas na verdade foi razoável. Na segunda vez, que eles já ficaram com 3 cada um, eu já tinha ficado com 6, falei, vai aumentar para 6, e de repente aumentou demais. E essa foi bacana, né? Foi muito boa. Aí o mestre falou, então, Átila, esse é o segredo do sucesso. Eu falei, então, o segredo do sucesso é isso? Eu tenho que pegar meu dinheiro e dividir com as pessoas? Ele falou, não, Átila, o segredo do sucesso é dividir o seu sucesso com as pessoas que são a razão dele. Então hoje nós estamos dividindo o nosso sucesso, se é que a gente tem, né? Com vocês. Claro que tem. E dividindo o sucesso dessa emissora, dessas pessoas maravilhosas, com as pessoas que estão em Bauru, aqui, em todo o Brasil, porque nós vamos divulgar, e esse vídeo vai para a internet, enfim. Pode guardar? Não tem fronteira, pode guardar. Esses são os mínimos dólares que nós ajudamos vocês a ganharem. Posso fazer uma brincadeira? E aí o meu mestre, só para concluir, o meu mestre falou o seguinte, Átila, quando você conseguir fazer isso de coração,
seu dinheiro vai ficar tão grande que você não vai precisar se preocupar. Ele vai se multiplicar de uma forma tão grande que você vai ter aí muito dinheiro. Eu estou achando que aquela história no começo, que ele conheceu arroz e tudo, eu acho o seguinte, quando ele mostrou esse truque na carteira dela e mostrou para ela, ela se apaixonou e falou, agora eu vou ficar muito rica com o Átila, viu? É a primeira pessoa que eu enganei na vida. Eu queria agradecer muito essa Obrigada. presença aqui. Pena que a gente sempre encerra o programa com vontade de um pouco mais, né? Exato. Eu queria agradecer Nós muito que essa presença. agradecemos vocês, né, pelo convite. Agradecemos as pessoas que estão participando com a gente aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Legal. Quero reforçar o convite de vocês, meus irmãos, que estão aí assistindo a gente. Dia 21 de setembro, no Teatro Municipal, às 19 horas, a gente vai preparar uma festa muito legal. O livro foram 5 anos da nossa vida de pesquisa, de trabalho, que estão condensados aí. E que a gente percebeu que existia uma necessidade, porque a gente fazia uma palestra de 1 hora, não dava para ensinar e falar tudo o que a gente queria. Então a gente colocou nesse livro de coração tudo que a gente pôde para ajudar você a transformar o não em sim, que está aí na sua mente, e o não que está na mente dos seus concorrentes aí, que você precisa no dia a dia transformar, ok? Como é que vai ser a retirada dos ingressos lá? Não tem ingresso, é aberto, você pode chegar e ficar com a gente lá. Bacana. É uma coisa que... e tem mais um detalhe ainda, nós temos uma parceria muito legal com o Lions e com o Rotary, e a Ediplo aceitou, que é a nossa editora, para cada livro vendido nesse dia, que é uma ação que a gente faz sempre, a gente vai doar 1 litro de leite para essas entidades Lions e Rotary, e eles vão destinar para as entidades que eles... Né? Então, além de tudo, a gente vai fazer uma ação social também, que pode ser grande, com a sua participação, com a participação de todo mundo. E é isso, cada um fazendo um pouquinho, né? A gente vai... Rafael Moia Filho, obrigado por mais uma noite. $300 mais rico hoje. Eu que agradeço. Quero desejar a você, Átila, você, Rose, muito sucesso na vida pessoal de vocês, na vida profissional, né? E que vocês continuem realmente levando às pessoas, em geral, os ensinamentos, a diversão, a mágica, aliada a todo esse processo bacana que vocês construíram ao longo desses anos todos, viu? Sucesso a vocês. Obrigado e mesmo. a todos vocês, boa noite, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Eu queria agradecer os dois por serem bauruenses que inspiram, né? Eu faço questão de ter bauruenses passando por uma TV bauruense, e que bauruenses que inspiram a gente, né? Que bacana ter gente como vocês na nossa cidade, viu? Sucesso mesmo para vocês de coração. Muito obrigado. Isso que você falou é uma grande verdade, que tudo que a gente fala e que a gente provoca para as pessoas fazerem, a gente tem responsabilidade, né? Então a de vocês é muito grande, porque olha quanta gente escuta vocês aí todos os dias. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigado. E agradecer a sua companhia até agora. Valeu demais. E a gente volta na próxima quinta-feira. E agora fica um pouquinho, um show do Átila, só um pouquinho para você sentir aí, para você acompanhar um pouco do Átila e da Rose, do trabalho do Átila Rose. A gente volta na próxima quinta-feira. Valeu demais.